Salve, salve, galerinha! E aí, tudo bem com você? Professor Cristiano na área, tudo tranquilo? Ecologia, gente. Esse é o nosso tema, né? Tema central de aula, ecologia. A gente vai conversar sobre cadeia alimentar, tá? Vamos pegar alguns detalhes que são aqueles, gente, aqueles detalhes-chave, sabe? Que vão fazer diferença para você na hora de resolver uma prova. Porque você vai para a prova, na hora que aparece o tema, você já sabe, opa, esse detalhe aqui eu tenho que tomar cuidado, tá? Bom, um primeiro cuidado que eu gostaria que você tivesse é que na cadeia alimentar nós temos dois pontos a serem focados. Primeiro é o fluxo da energia e depois é a questão da matéria, tá? Então são dois pontos importantes dentro dessa cadeia. O fluxo de energia e também a questão do fluxo da matéria, tá? Porque são dois pontos, gente, que podem se conectar, mas eles também podem ser trabalhados de maneira separadas, tá? Mas é claro que uma coisa leva a outra, né? Isso é óbvio, tá bem? A energia, gente, ela tem um fluxo dentro do contexto de matéria, a matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica, ela vai ter um começo. E esse começo se dá pelo produtor. Sempre nós teremos um produtor como sendo a base de uma cadeia, tá? Então, professor, o que seria o produtor? Bom, o produtor, gente, nós já conversamos numa aula passada, onde nós colocamos os conceitos de ecologia. O produtor é aquele ser que vai produzir seu próprio alimento. Tanto é que ele é chamado de produtor, né? Produz seu próprio alimento. E nós, naquele momento, discutimos a ideia da produção pela fotossíntese. Basicamente, fotossíntese. Professor, mas não tem a quimiossíntese? Gente, naquele momento a gente falou que quimiossíntese é meio restrito, tá? Então, para uma cadeia alimentar tradicional, a gente fica meio... vamos deixar essa quimiossíntese aí de lado, tá? O produtor, ele sempre vai ser o primeiro nível trófico, tá? Nível trófico, professor? Exato. Gente, nível trófico é um conceito também, tá? Primeiro nível trófico. Porque trófico quer dizer de comer, né? Então é o primeiro nível de comida. Mas na verdade é o nível da produção da comida. É onde nós teremos a produção da matéria orgânica, que é como a energia vai ter o seu fluxo, né? Pela matéria orgânica, tá? E esse produtor, por ter uma ação fotossintetizante, ele precisa ter, então, uma fonte de energia, que começa onde, galera? Na luz, tá? Então, o ser vai converter energia luminosa em energia química. Energia luminosa e energia química, fotossíntese, sim? E essa energia química, ela estará na forma de ATP, que será convertida na forma de matéria orgânica. Glicose, como exemplo. Legal? Beleza, prof. Então, você quer dizer que o primeiro nível trófico sempre será um produtor? Sim, tá? Sempre será um produtor. Bom, como nós estamos falando de uma cadeia, esse fluxo, gente, se dá de uma forma linear. Tá? Então, o produtor, ele terá uma associação com o consumidor primário. Eu estou abreviando aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? A nossa cadeia vai ficar lá na frente. Então, vamos ficar aqui, produtor, consumidor primário, tá? Esse consumidor primário, gente, ele faz parte também de um conceito, né, de consumidor, que é um ser heterótrofo, aquele que precisa comer, tá? Só que esse primário, ele é caracterizado como um herbívoro, tá? E ele está no segundo nível trófico. Entende isso? Sim, professor, entendo, porque do primeiro vem para o segundo, sim. Então, esse herbívoro que vai tradicionalmente comer um vegetal, aí a gente pode especular, tá, galera? Ó, ele é um consumidor primário de um ambiente aquático, de um ambiente terrestre,
tá? Como um produtor de ambiente terrestre, no caso as plantas em geral, ou nesse caso ambiente aquático, onde as algas predominam, tá? Então você pode ter essas várias especificações, tá? Mas o fato é que vai fazer fotossíntese, tá? E esse consumidor primário, gente, então vai consumir matéria orgânica para a obtenção de energia. Porque essa é a ideia, né? Eu vou comer, nesse caso, né, o primário aqui, para conseguir extrair desse alimento, que é a matéria do produtor, uma substância energética que vai gerar ATP dentro do organismo. E assim a matéria vai sendo consumida. E esse consumo de matéria vai gerando a energia. Tá legal? Essa é a ideia principal, tá? Depois do primário, nós temos o consumidor secundário, né, professor? Exatamente, tá? Então, pessoal, é uma linha de raciocínio lógica, tá? Primário, secundário, terciário, vou até colocar já aqui, tá? Consumidor terciário. Poderia expandir para quaternário, professor? Até poderia, né? De quinta ordem, sexta ordem, aí já começa a ficar, pessoal, um detalhe um pouquinho restrito. Vai entendendo isso, por favor. Por quê, professor? Bom, porque, gente, do primeiro nível para o segundo nível, nós teremos uma perda, né? Então, a matéria que foi produzida aqui não será totalmente aproveitada aqui. E, consequentemente, não será aproveitada na sequência. Então, essa diminuição de matéria, principalmente, né? Mas de energia da base é o que vai comprometer a sequência dessa cadeia, tá? Porque nesse fluxo de energia, que nós o caracterizamos como unidirecional, né? Essa direção única, ela vai levar a algum lugar. O problema é que ao passar de nível para nível, essa energia vai diminuindo, até chegar a ponto de ficar inviável a sequência. Isso em se tratando do começo, tá? A energia do começo para então até chegar no fim. Tá legal? Então, sustentar toda essa cadeia desde a base é o grande compromisso, né? A grande missão do produtor. Mas o produtor tem que ser extremamente eficiente para manter uma sequência muito grande. Coisa que a gente não vai encontrar tradicionalmente. Pode até ser que exista, tá? Uma ou outra cadeia que tenha uma sequência um pouco mais longa, tá? Mas tradicionalmente elas são relativamente curtas, tá? Daí do segundo nível para o terceiro nível, gente, nós temos uma outra ideia, tá? Que nós vamos sair de um herbívoro e vamos entrar agora na ideia de um carnívoro. Mas não leva ao pé da letra o detalhe de carnívoro, porque não é necessariamente comer carne. Por exemplo, eu tenho aqui um gafanhoto que comeu uma planta, um capim. Esse gafanhoto, ele vai ser comido pelo secundário. Mas gafanhoto não é carne, professor. Então, eu preciso que você não leve ao pé da letra a carne. Ah, mas tem que ser peixe? Não, não necessariamente. Porque o gafanhoto em si, o animal, né, o herbívoro, nesse caso, ele vai ser comido, né, no caso o herbívoro, vai ser comido tradicionalmente por um carnívoro. Essa classificação de uma maneira genérica, tá? Que na verdade é diferente de herbívoro, só isso. Herbívoro, carnívoro, tá? Essa seria a ideia principal. Então esse secundário, categoricamente, ele é um carnívoro. Mas existem aqueles que podem se comportar tanto como carnívoro ou herbívoro, ao mesmo tempo. Nós o chamamos de onívoro. Quem pode ser um onívoro dentro do nosso contexto? A gente, né? Nós podemos ser um onívoro. Por exemplo, comer arroz. Sou consumidor primário. Mas eu comi um pedaço de carne de boi. Opa, estou me comportando como consumidor secundário. Ao mesmo tempo, então, onívoro nesse caso, tá? Se comer só planta, herbívoro. Se comer só os animais daqui para frente, carnívoro. Os dois, onívoro. Bom, aí do terciário para o quaternário, para o quarto nível trófico. Esse quarto nível
trófico, tá, gente? Vai começar a limitar um pouquinho, principalmente o número de indivíduos, tá? Porque se eu tiver um grande número de indivíduos aqui, eu acabo comprometendo toda a sequência. Eu tenho que ter maior aqui. E isso vai ter o fator de sustentabilidade, tá? Então eu tenho que ter uma cadeia alimentar sustentável, que esse fluxo de energia aconteça, né, conforme a matéria vai sendo consumida, tá? E isso é o que é a grande missão de uma cadeia alimentar. Tudo bem, gente? Tá? Então, quais são os pontinhos básicos aqui? A energia unidirecional, sempre o primeiro nível trófico é um produtor, depois vem o consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. Tá faltando alguém aqui, concorda? Tá faltando, professor, porque você falou na última aula que tem os decompositores. Aí vem estes garotinhos, gente, como, digamos assim, um reciclador, né? Que vai devolver para o ambiente coisas que podem ser reaproveitadas. Então eu vou colocar nesse momento aqui os decompositores, que foram previamente apresentados. Decompositores clássicos, tá? São bactérias e fungos. Não que, por exemplo, uma minhoca não possa se comportar como um ser reciclador, tá? Mas dentro do fator clássico, ou seja, tradicionalmente decompositor, são as bactérias e os fungos, tá? E estes seres, particularmente, galera, eles não são propriamente produtores, tá? Não são produtores. Uma bactéria, não sei que seja as cianobactérias, elas podem até participar de um fluxo de energia, mas aí é um contexto bem restrito. Então, a grande maioria das bactérias, elas apresentam como fator comer para sobreviver. Mas ao fazer essa alimentação heterótrofa, né, ela vai quebrar a matéria orgânica também. Só que essa matéria orgânica, ela não vai ser aproveitada pelo próximo nível, porque as bactérias, elas não são consumidas em sequência, entende? Então, as bactérias e os fungos, tradicionalmente, não servem de alimentos para muitas espécies, tá? Pode ser até que seja comida, mas aí fica um fator bem restrito, né? Então, os fungos e as bactérias são clássicos decompositores. Então, eles basicamente, gente, entram na conversa como sendo recicladores da matéria. Porque essa matéria, ela vai ser reaproveitada, coisa que a energia não é. Por quê, professor? Bom, vamos pensar agora no fato. Um produtor, ele morreu, ou perdeu parte de sua composição, perdeu uma folha, perdeu um caule, enfim, morreu. Esta parte orgânica precisa então agora ser reciclada. Entram as bactérias, entram os fungos. Mas ela recicla em que contexto, professor? Ela recicla nesse contexto aqui, gente, ó, basicamente. Substâncias inorgânicas. Sério, sério. A matéria orgânica vai ser decomposta em inorgânica, que vai ser reaproveitada pelo produtor. Então pode virar até um pequeno ciclo aqui, né? Mas e se porventura também, ao mesmo tempo, ou em tempos um pouquinho diferentes, o consumidor primário morrer, trocar de exoesqueleto, tipo gafanhoto, o que vai acontecer? Decompor. O que vai acontecer aqui? Decompor. O que vai acontecer aqui? Decompor. Então os decompositores, eles não estão propriamente num nível trófico da cadeia, e sim fazendo parte da cadeia. Porque eles vão fazer com que tudo isso possa ser retomado. Por isso que eles são recicladores da matéria. Mas eles não participam de um fluxo de energia. Porque esse fluxo de energia ele vai ser categoricamente unidirecional. Produtor, consumidor, sendo que a energia vai ser perdida e não reaproveitada. Essa energia, gente, ela é perdida e não será reaproveitada em local algum. Beleza? Então esses são os segredinhos que nós
precisamos ir para a prova sabendo da cadeia, tá? Mas, professor, cadeia alimentar é algo que acontece na natureza? Sim, acontece. Só que de forma muito restrita. Então, a grande maioria das vezes, gente, o que a gente vai encontrar na verdade na natureza? Nós vamos encontrar a teia alimentar. É mesmo? Sim. Tá? Então, se nós pegarmos um ambiente qualquer, vamos pegar um parque da cidade, uma floresta, enfim, né? Nós vamos começar a investigar qual é a relação que estes seres estão tendo entre si. E a gente vai perceber que dentro dessa relação, os caras ali estão, um pode comer o outro, mas esse que foi comido pode ser comido por um outro, enfim, tem detalhes, pessoal, que um ser vivo pode se relacionar com mais de 2 ou 3 seres vivos. E isso, então, torna uma coisa diferente. Torna a existência de mais de uma cadeia alimentar dentro do mesmo ambiente. Porque os seres vivos que participam dela se relacionam entre si. Por exemplo, eu vou colocar aqui o produtor número 1, tá? E aqui o produtor número 2, tipo uma árvore e um capim. Enfim, né? Só que essa árvore, esse capim, ele está sendo consumido por esse consumidor primário aqui, tá? Então veja, esse consumidor primário, ele pode se relacionar com os dois. Porém, nós temos um outro aqui que também está comendo esse primário. Pronto, então nós já quebramos a ideia de uma cadeia. Nós já estamos construindo uma teia, que nesse contexto pode ser um conjunto de cadeias. Simples assim, tá? Então veja só, eu tenho aqui, ó, o produtor 1 e o produtor 2. Opa, olha só que legal. Esse aqui, 2, também está sendo comido por mais de um ser. Isso já construiu uma teia, tá? E essa teia, pessoal, ela vai conseguindo aqui, ó, veja só que legal. Esse primário está sendo consumido, esse aqui também. Então, esse consumidor secundário está conseguindo esse e esse ser como sendo suas fontes de alimentação, né? Que poderia ser um gafanhoto, poderia ser um pássaro, né? Enfim, tá? Então, temos aqui. Assim como esse aqui, ó. Esse consumidor. Mas espera lá, professor, esse consumidor, ele vai vir aqui. Beleza. Então ele é secundário, porque ele está comendo o primário. Mas e se ele aqui? Vírgula. Aqui que vem um segredo muito importante. Ele é terciário também. Espera aí, professor. Então você está dizendo que esse mesmo indivíduo está se comportando tanto como consumidor primário, como consumidor terciário, desculpa, consumidor secundário como terciário? Exatamente. Isso, pessoal, nos dá, então, uma frase muito importante dentro de uma teia, que é o mesmo ser vivo participando de mais de um nível trófico. Vou repetir. O mesmo ser vivo podendo participar de mais de um nível trófico. Como esse aqui, por exemplo, ó. Veja, se esse aqui, deixa eu colocar até um pouquinho mais para cá, ó. Esse aqui, ele está comendo essa fonte do consumidor primário. E eu poderia, pessoal, que eu não vou exagerar muito não, puxar até daqui, tá? Um produtor, tá? Então aqui, ó, primário, então ele vai se comportar como secundário. Mas e se ele comer esse aqui? Então é vírgula, também terciário. Mas e se porventura eu puxar uma flechinha aqui? Falando que a energia está indo nesta direção, que a matéria está tendo esse fluxo. Eu estou falando que ele pode também se comportar como quaternário. E isso, gente, nos dá então essa frase, que o mesmo ser vivo pode participar de mais de um nível trófico. Olha esse exemplo aqui, tá? Então, o que podemos resumidamente pensar de uma teia? Nós podemos pensar que é um conjunto de cadeias, sem menor problema, tá? Bom, vou conversando com você enquanto eu vou ali passando para um outro tópico, tá? O que é mais, digamos, sujeito a ter problemas, principalmente de ordem extinção? Uma cadeia ou uma teia alimentar?
O que poderia gerar problemas para o ambiente? Se nesse ambiente tivesse cadeia ou se tivesse uma teia alimentar? Eu estou vendo que você está pensando, a extinção, professor, é mais problemática numa cadeia alimentar. Por quê? Porque se eu comprometer um dos envolvidos, toda a estrutura fica abalada. Numa teia, se eu tirar um ser vivo, pode ser que o ser vivo que foi extraído não seja tão problemático, porque os indivíduos podem ter outros meios de sobrevivência. Numa cadeia, não. Eu comprometo tudo. Por isso que na natureza, pessoal, é bem mais fácil a gente encontrar uma teia do que uma cadeia, tá? Pirâmides ecológicas. Pirâmides são assim chamadas pela sua arquitetura, pela sua formação, né? Ecológicas, nesse caso, gente, elas são determinadas dentro do que nós estamos discutindo, né? Da cadeia e da teia alimentar. Portanto, pirâmides ecológicas, tá? Que é assunto da ecologia, tá bom? E essas pirâmides, gente, elas nada mais são do que representações, atenção, representações gráficas de uma cadeia ou de uma teia, tá? Então, a pirâmide, ela pode estar representando tanto a cadeia quanto a teia alimentar, tá bem? Eu vou fazer isso de maneira genérica, tá? Existe, gente, uma pirâmide ou pirâmides ecológicas de número. E essa ideia de número é literal a coisa, tá? Onde nós teremos, então, uma base, que é do primeiro nível trófico, tá? Uma base, o primeiro nível trófico. Sendo, então, mais numeroso do que a próxima camada, tá? Que é o do consumidor primário, que vai ser mais numeroso do que o consumidor secundário, que vai ser mais numeroso do que o consumidor terciário. Isso em se tratando de uma cadeia, tá? Então, professor, você está me dizendo que se eu for analisar o número de indivíduos, tipo, nós temos aqui capim, gafanhoto, pássaro e cobra. Então eu tenho numericamente muito mais capim do que gafanhoto, do que o pássaro, do que a cobra, tá? Dentro dessa cadeia. Mas se nós pensarmos nos produtores em geral, consumidores primários em geral, e assim a gente também vai conseguir chegar a essa conclusão, tá? Então, primário, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Uma pirâmide revela isso pra gente. Se for uma pirâmide de número, nós temos números absolutos, tá? Números quantitativos mesmo. Professor, existe a possibilidade dessa pirâmide ser invertida? Existe, tá? Então o número, pessoal, pode ser invertido? Pode. Pode ser que aqui tenha menos do que nas outras? Pode, tá? Bom, biomassa. A pirâmide de biomassa, pessoal, categoricamente, na maioria das vezes, ela é normal. Ela é uma pirâmide cuja base, produtores, são maiores do que os consumidores primários, que serão maiores do que os consumidores secundários, que serão maiores do que os consumidores. Mas o que quer dizer biomassa, professor? Biomassa, gente, é a quantidade de matéria orgânica no organismo. Anota isso, por favor. A biomassa, ela vai trabalhar com a quantidade de matéria, o peso seco do indivíduo. E esse peso, a biomassa, galera, a gente desconta a água e os sais propriamente, tá? Então aqui nós vamos trabalhar basicamente com o peso, que pode ser dado em gramas, microgramas, quilos, toneladas, tá? Dependendo do organismo. Na biomassa, gente, nós temos um caso particular de inversão, que é a biomassa aquática, tá? Que pode representar uma pirâmide invertida. Mas tirando esse fato, as biomassas tradicionalmente são assim, tá? Normais. Então você quer dizer, professor, que a pirâmide de biomassa e a pirâmide de número podem ser invertidas? Exatamente. Podem
ser invertidas. Coisa que a de energia jamais será. A de energia, pessoal, que quer dizer o quê? A quantidade de energia que está no organismo, tá? Nós sempre vamos ter o produtor com mais energia do que o consumidor primário, do que o consumidor secundário, do que o consumidor terciário. Eu disse sempre, tá? E isso, pessoal, é relativo ao fato de que a energia ela vai sendo perdida na forma de calor, em especial, ao longo dos níveis tróficos, tá? Então, nunca será invertida. Nunca será invertida. Beleza, gente? Então, é basicamente isso que nós precisávamos falar sobre cadeia, teia e pirâmides ecológicas. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.